Boa noite! Boa noite, gente. Tudo bem aí? Trazei um pouco, muitas reuniões hoje, uma loucura, uma correria. E aí, gente, tudo jóia? Vamos começar? Deixa eu só colocar aqui, Josi. Eu fiz uma reunião, uma correria, eu fiz uma reunião com o pessoal do Transforma Você. Aí falei, gente, vai pra live, vamos fazer live agora. Vamos lá. Hoje, o nosso assunto é um assunto que eu amo falar e eu sei o quanto isso tem um peso grande no mês de vocês, no processo de vocês, inclusive no dia de hoje. Recebi mensagem de uma cliente nossa, arquiteta, que ela estava com dificuldade nesse fechamento, né? Ela fazia reuniões, mas não fechava. E assim, ajustou a comunicação, começou a fechar negócio. Então, o quanto que a oferta, o quanto saber ofertar, ter clareza naquilo que eu vendo, de fato faz uma diferença, né? Na hora que o outro, ele me escuta, ele me ouve, faz sentido para ele aquilo que realmente eu tô comprando. Então, é muito importante a gente alinhar a comunicação. Aquilo que eu estou dizendo, será que o outro tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Será que a forma com que eu estou ofertando, né, está de fato convencendo, sem manipular, trazendo para consciência? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa oferta irresistível. Deixa eu só colocar aqui e a gente vai começar. Olha, eu aconselho fortemente, como sempre que eu faço live, e essa live de forma muito especial, ela é uma aula. Ela é uma aula. Então, eu tenho uma aula dentro da nossa mentoria que eu ensino os meus clientes a construírem uma oferta. Peraí, eu tenho esse produto, eu tenho esse serviço, mas como é que eu faço para montar essa estrutura de comunicação? Porque a oferta nada mais é que uma estrutura de comunicação. Presta atenção no que eu vou te dizer, por isso que você precisa ter papel e caneta para anotar, porque é uma aula. E é muito comum, né? É muito fácil, por conta da nossa correria, e também tem estudos que comprovam isso, vocês saírem daqui e esquecer o que eu falei. Às vezes, de tudo que eu falei, vai ficar aí 2 pontos que, nossa, isso eu guardei, fez sentido. Mas quando a gente pensa em venda, a venda ela precisa ser orquestrada para que ela funcione, principalmente se você vende produto caro. Nossa, o meu produto, o meu serviço tem um ticket alto. Dri, eu sou arquiteta e eu tô para negociar um projeto de 200 mil reais. E aí, como é que eu faço essa negociação? Ah, eu sou um advogado, ou enfim, eu vendo consultoria, ou eu vendo um produto caro. Então, quando eu tenho uma oferta orquestrada que vai fazendo com que a pessoa que está do outro lado, ela compreenda, a ficha dela vai caindo, vai fazendo sentido, você faz a pessoa do outro lado pensar, porque essa é a intenção e é isso que eu vou ensinar vocês. Fica fácil ofertar qualquer coisa de qualquer valor. Inclusive, tava falando até com a turma do Transforma Você agora, gente, o nosso problema, presta atenção aqui, não é dinheiro. O dinheiro é solução, de fato. Nosso problema não é dinheiro. As pessoas, se tem alguém te falando que não está comprando o que você vende porque tá caro, de duas uma, ou você não ofertou bem, ou você não tirou a verdade do cliente, porque a verdade não é o preço. As pessoas, elas falam, né, está aqui na nossa mente, é uma resposta pronta. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. É isso que você vai escutar. Mas isso não significa que é a realidade. Por quê? Porque quando a gente realmente precisa de alguma coisa, quando aquilo é importante para nós e vai fazer diferença, você dá um jeito. Eu já atendi vários clientes, inclusive tem um depoimento de um cliente nosso, que ele fala que eles venderam um carro porque eles tinham algumas dívidas, eles queriam muito investir com essa venda do carro, então vamos investir na mentoria da Adriele, não que seja caríssima, depois a gente pode até falar sobre preço, vou falar um pouco sobre isso
com vocês, mas quando a oferta ela é clara e a pessoa entende que aquilo é necessário para ela, ela dá um jeito. Não, eu preciso disso para resolver isso. Eu preciso disso para curar minha dor. Eu preciso disso para resolver esse problema. E se eu resolvo esse problema, eu chego nesse lugar e é esse o lugar que eu quero estar. E se eu faço uma projeção disso ao longo dos anos, é isso que eu quero. Não tem preço. Então, essa comunicação, essa estrutura de comunicação que é a oferta, ela vai fazer toda a diferença nas suas reuniões, nos seus fechamentos. E assim, isso tudo que eu vou falar aqui, isso pode te ajudar não só numa conversa tete a tete, num churrasco. Talvez você esteja com alguém que queira conhecer sobre o seu trabalho num churrasco. Então você pode começar a se comunicar dentro de uma estrutura de oferta. Ou você quer gravar uma sequência de stories onde você quer ofertar. Não, hoje eu quero fazer uma chamada para ação, mas eu quero fazer uma boa oferta. Ou eu vou fazer um carrossel no feed. Ou eu vou para uma reunião com o cliente no tete a tete e eu preciso fazer uma boa oferta. Inclusive eu até falei para vocês, o que me motivou tá aqui hoje fazendo uma live para falar sobre isso foi... Eu atendo alguns médicos e tem um médico que eu acompanho e como ele me diz, né, eu sou médico, eu sou bom em fazer o que eu faço, mas vender, negociar, passar o meu preço, fazer uma oferta sobre aquilo que eu aprendi a fazer é um desafio muito grande para mim. E para quantos de vocês, né, Dri, eu sou boa no que eu faço, sou uma ótima dentista, eu sou uma ótima professora, eu sou um ótimo engenheiro, eu sou muito bom no que eu faço, sou um ótimo médico, enfim, eu não sei o que você faz, sou uma ótima cabeleireira, sou boa no que eu faço, mas daí ofertar isso, negociar, passar preço, gente, aí é um desafio. E aí o que acontece? Presta atenção no que eu vou te dizer. Porque tem muita gente que fala assim, é porque eu não gosto de ficar forçando. Não tem nada a ver com ficar forçando. É sobre a oferta, é sobre você ter uma comunicação clara para que o outro compreenda exatamente o porquê ele está investindo naquilo que você vende. Então você vai ajudar essa pessoa a ter clareza. Olha, qual é o problema que você tem? Qual problema eu resolvo? Como funciona? E quanto custa isso? E o resultado que isso gera? Quando nós temos uma comunicação clara, a tendência e qual é o objetivo dessa estrutura de comunicação de oferta? Levar uma pessoa que não tem consciência nenhuma, zero. Então, imagina uma pessoa que não sabe nada do que você faz. A ter uma consciência. E o que é a consciência? Ele entender. Entendi. O que você faz ajuda nisso. Pessoas assim, que passam por isso. Nossa, é isso que eu preciso. Então, quando ela passa a entender e compreender de forma mais profunda, a tendência é ela investir com mais segurança. Então uma oferta clara não é sobre ficar insistindo para as pessoas comprarem aquilo que você vende, não é isso, mas é você alinhar a sua comunicação com a necessidade do outro para que no final todo mundo saia satisfeito. E se caso a pessoa que está sentada do outro lado assistindo um stories, um futuro cliente, ele não feche com você depois de toda essa comunicação de oferta, pode ter certeza que é porque não é um bom cliente para você, é porque ele não precisa do que você vende. E aí você não vai perder, né? Vai ser de fato uma pessoa que não alinhou a expectativa. Então a comunicação da oferta serve para isso. E antes de eu começar, deixa eu ver se eu tenho, tem uma folha em branco aqui, por isso que eu falei que eu quero que vocês peguem, deixa eu ver meu mapa, falei muito já no comecinho, que vocês peguem papel e caneta, porque o que eu vou falar vai ser importante. A propaganda da Indoor. Vamos lá, gente, é o seguinte, antes de começar, então vamos lá, bem professora mesmo, então a oferta, ela é uma estrutura de comunicação que a gente usa de várias formas. Então você pode aplicar isso nos stories, no seu feed, você pode aplicar isso, fazer uma sequência de stories explicando o que você vende, né? Se posicionando de forma clara, trazendo essa comunicação clara e deixar salvo nos destaques. Olha, se quiser saber mais sobre o meu trabalho, clica aqui e aí tem uma sequência de oferta. Como você pode fazer numa reunião.
uma reunião no tete a tete. Eu confesso para vocês que se vocês colocarem tudo que eu vou ensinar hoje em prática, a tendência é você ganhar grande parte das suas negociações. Aqui, eu costumo dizer, né, que eu sou uma boa vendedora. Mas por quê? Porque a minha oferta ela é muito clara. Então é difícil eu sentar com alguém para conversar e perder e deixar dinheiro na mesa, se aquela pessoa, de fato, ela precisar do meu trabalho. Porque é muito bem alinhado e a pessoa sente isso, ela sente confiança. Então, antes de começar, eu quero fazer um desenho aí para vocês entenderem como é que as pessoas... Eu já fiz esse desenho algumas vezes, talvez você tenha participado de uma live que sim, talvez que não, mas vale a pena reforçar. Como as pessoas estão divididas no mercado, presta atenção nesse desenho aqui, tá? Eu fiz uma pirâmide. Então vamos pensar que as pessoas à sua volta, nas redes sociais, enfim, todo mundo que está à sua volta, né? Está no mercado, está consumindo. Como as pessoas estão distribuídas? Elas estão distribuídas assim. Uma pequena parte, né, que eu tenho a maior parte, meio, uma pequena parte são as pessoas que elas têm grana para investir naquilo que você vende e elas precisam e estão dispostas a pagar. Então é o cliente perfeito. É aquela pessoa que tem o dinheiro, ela precisa do que você vende e ela está disposta a pagar. É essa parcela aqui. Então, uma minoria no mercado está nessa realidade, tá? Só para você entender. Depois, eu tenho uma parcela um pouco menor de pessoas que precisam do que você vende. Só que elas não estão decididas porque elas não têm todas as informações. Então vamos pensar assim, uma pessoa que está fazendo uma reforma. Pô, eu sei hoje, por atender muitos arquitetos, a importância que tem, eu fazendo merchan para arquiteto, a importância que tem um arquiteto nesse processo de reforma, ele faz você economizar. Só que para uma pessoa que não tem essa clareza, essa consciência que eu tenho, ela vai achar que investir no arquiteto é caro, vai fazer ela gastar mais. Então estou dando esse exemplo. Então essas pessoas aqui são aquelas que precisam do que você vende, só que elas não estão decididas, porque elas não têm todas as informações, porque para elas não é claro, tá? Faz sentido? Vai falando aí comigo. E a maior parte das pessoas, dos seus seguidores, dos seus amigos, de quem te acompanha, a grande parte do mercado nem sabe o que você faz, nem sabe para que serve, nem tem consciência, não tem noção, talvez não tenha ideia mesmo. Então a grande parte das pessoas, elas precisam, presta atenção no que eu vou te dizer, elas precisam de formação. Elas precisam serem formadas para entender que aquilo que você oferece pode ajudá-las ou não. Pode resolver um problema que elas têm, talvez uma dor que elas tenham, mas PS para isso. Não é porque você tem uma dor que você sabe de onde ela vem. Quando eu procuro um médico, eu tenho uma dor, né? Tá doendo, meu cabelo tá caindo, enfim, eu tô com dor de estômago. Isso não significa que eu sei a raiz do problema. Então é isso que acontece com a grande maioria das pessoas que estão no mercado. Elas não sabem. E aí o que acontece conosco? Prestadores de serviço, autônomos, né? Então eu vendo o meu serviço, ou você que vende produto, o que acontece com a gente? Nós temos o conhecimento, nós entendemos. E aí a nossa tendência é quando a gente vai para uma oferta, a gente não explora ouvir o cliente, entender o real problema dele, trabalhar essa comunicação, porque pra gente é muito óbvio. Então muitas vezes a gente vai no automático. Olha só, presta atenção no que eu vou dizer pra vocês. Essa live, ela é muito... Nem sei se eu vou deixar salva, hein? Ó, tô brincando. Olha só o que aconteceu aqui. Eu tava com uma conversa com a Rafa. A Rafa, ela faz os atendimentos, né? Hoje eu já não consigo atender todo mundo que entra em contato com a gente. Então a Rafa faz esse primeiro atendimento.
E aí, eu tive uma conversa com a Rafa, por quê? Porque a todo momento eu acompanho ela nas vendas e eu também, né, treino ela para que ela possa vender cada dia melhor, possa entender e ofertar melhor para os nossos clientes. E aí eu falei para ela assim, esses dias eu falei, Rafa, um vendedor, ele precisa, uma pessoa que vende, essa pessoa precisa sair do automático. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente fica num automático. Você repete as mesmas coisas para todo mundo que te procura, você manda o texto pronto. A gente não procura se colocar no lugar daquela pessoa, daquele momento que ela está vivendo, da dor que ela tem, de fato, de ter uma postura empática, de sentar no lugar da pessoa e pensar, ela está vivendo isso, ela está com essa dificuldade, ela está com essa dor, ela está com esse medo. Às vezes a gente até menospreza a dor do outro, né? Porque eu já passei, porque eu já sei. E aí você nem deixa a pessoa reclamar, e vai ser o meu primeiro passo falando de oferta, a gente nem deixa a pessoa reclamar, a gente já quer trazer a solução. Erro é um erro. Então, já de toda essa introdução que eu dei para a gente começar a falar de como construir uma oferta irresistível, a primeira coisa, em qualquer situação, qualquer cliente, independente do produto, do serviço que você venda, você precisa identificar o problema do seu cliente. E o problema, quando a gente pensa em problema, esse problema ser resolvido pode ser um desejo que ele tenha. Deu uma travadinha. Voltamos. Pode ser que esse problema que ele tem é um desejo, é um sonho. Eu quero resolver isso, eu tenho esse sonho. Só que é um problema porque eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Pode ser que o problema do seu cliente seja uma dor, algo que dói, algo que quando a pessoa fala machuca. Olha, isso é muito difícil para mim, isso é muito triste para mim, eu não consigo isso, eu preciso resolver isso. E pode ser que o problema seja uma necessidade pontual, uma necessidade mais simples, mas que aquela pessoa precisa resolver. Então a gente precisa identificar qual é o problema que faz o nosso possível cliente nos procurar. E isso parece um tanto quanto fácil ou óbvio, parece, mas é um dos maiores erros que as pessoas cometem na hora de uma conversa de oferta. Então vamos pensar que você está tete a tete. E se você não está tete a tete, a gente vai falar das redes sociais um pouquinho. Uma pessoa me convidando aqui para um podcast ao vivo. Dá para ser, desde que a gente precisa bater as datas, mas dá para fazer sim, tá? Depois me chama no direct. Voltando aqui. Gente, então, falando de problema, a primeira coisa que nós precisamos, enquanto donos de negócio, né, para treinar a nossa equipe, para vender mais, para construir autoridade, é entender e conhecer de forma profunda o problema do nosso cliente. Você precisa ser especialista. E quando você está numa conversa onde a outra pessoa ela está falando sobre o problema dela, deixa ela falar. Deixa ela falar, abrir o coração, contar, chorar. Ajuda, exalta o problema dela. Vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Porque às vezes a pessoa começa a falar do porquê, do motivo pelo qual ela está buscando o produto ou o serviço, e a gente já vem com a solução. Não, mas isso aí da gente dá um jeito. Calma, deixa a pessoa trazer. Porque nesse momento onde você faz a pergunta, qual é o seu problema? Por que é que você me procurou? O que é que você deseja? Por que você quer esse produto? Quando você faz essa pergunta, você coloca o possível cliente numa posição onde ele começa a vender para ele mesmo. Olha só, quando eu sou obrigada a falar do motivo pelo qual eu procurei o produto ou o serviço, eu estou vendendo para mim mesma. Adriele, por que você está buscando colocar a Helena numa escola com 1 ano e 7 meses? Porque eu preciso trabalhar, porque ela tem uma necessidade hoje ela tá muito ativa. Tô dando um exemplo, né, da escola da minha filha. Então, quando a vendedora, né, a atendente, a pessoa que me atendeu no colégio, ela me faz essa pergunta, eu sou obrigada a explicar
E a pessoa pode ir mais a fundo. Ah, mas então para você ver a Helena no apartamento e sem brincar, é uma coisa que pega? Nossa, pega muito, porque eu vejo ela assim e tal. Então, nós precisamos ter o hábito de falar com o nosso possível cliente sobre o problema dele e cavucar e perguntar. E ouvir, claro, eu pergunto, escuto. É muito comum quando eu converso com alguém, dependendo da situação que a pessoa tá no negócio, às vezes eu tô num churrasco e alguém começa a falar, Adriele, preciso falar com você sobre o meu negócio. E aí eu olho pra pessoa e falo assim, é o que eu sempre faço. O que você precisa? Onde é que tá doendo? Me conta, pode falar. E aí a pessoa começa, Adriele e tal. E muita gente chora quando está relatando. Por quê? Porque tá doendo. Ou a pessoa vem, ela chora porque ela tem um sonho. Adriele, eu tenho um sonho tão grande de fazer isso acontecer, de fazer o meu negócio crescer. Às vezes a dor da pessoa também é o desejo. Então assim, está doendo agora porque o meu sonho é esse e eu não tenho a solução. Então esse problema, ele precisa ser trabalhado. Você precisa deixar a pessoa falar do problema. Eu vou falar sobre como usar disso na rede social. Por quê? Porque quanto mais eu mostro pro meu cliente que eu entendo do problema dele, quanto mais eu deixo ele falar sobre o problema dele, quanto mais ele traz à tona aquele sentimento, que é o sentimento que fez ele te procurar, que dói, que é importante, quanto mais isso acontece, a tendência é ele criar consciência da solução que ele precisa e ele não tem. Olha só, faz sentido isso aí? Entende? Como eu trabalho isso nas redes sociais? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu faço uma sequência de stories, por exemplo, e eu vou falar sobre um assunto igual hoje. Hoje eu fiz uma sequência escrita, simples, uma copy simples, para convidar vocês para a live de hoje. Então eu comecei falando, eu dei prova social, vou falar sobre isso aqui. Mas assim, eu falei do problema e eu citei frases. Só um minuto. Preciso colocar meu celular para carregar, gente. Deixei aqui, mas eu não coloquei. Senão vai acabar a bateria. Pronto. Vamos lá. Então, eu fiz uma comunicação e eu coloquei frases de sentimento que as pessoas têm. Porque eu conversei, passei orçamento, a pessoa sumiu. São coisas que eu escuto, são dores de possíveis clientes, sentimentos que as pessoas têm, só que elas não conseguem resolver. Então, o que eu fiz? Eu trouxe isso, eu explorei isso e no final eu disse, olha, eu tenho uma solução, vem pra minha live. Faz sentido? Então, é necessário nas redes sociais você jogar um holofote no problema, explorar esse problema. Quando você explora o problema da audiência que você quer atender, porque não é qualquer audiência, mas é a audiência que você quer atender. Quando você explora esse problema, a audiência entende que você entende daquele problema, ela conhece mais sobre um problema que talvez ela tá sentindo a dor, mas ela não sabe a raiz disso, e aí ela vai entender num segundo momento que você é a pessoa que vai dar a solução. Olha isso, que magnífico, né? E assim, até um adendo aqui sobre essa comunicação, né? Eu falei dessas pessoas, as pessoas que não têm noção do seu trabalho, de que precisa para elas, para vocês terem uma ideia. Eu vou dar o meu exemplo. O meu foco com a minha audiência é ajudar empresários a saírem do amadorismo e chegar nos primeiros 100 mil de faturamento. É sair dessa fase que parece que não vai, porque eu não sei o que fazer, sair e chegar nos primeiros 100 mil de faturamento. A gente atende clientes maiores? Atendemos, que faturam milhões mês. Mas o nosso foco é pegar esse cliente, porque a gente vai ajudando ele a crescer muito mais. Então, vocês entendem que uma pessoa que não tem um negócio, ela é CLT, por exemplo, ela não é um cliente potencial para mim? Não, ela não é. Só que eu me comunico com essa pessoa de vez em quando. E aí eu falo pra ela assim, olha, você que me acompanha aqui e que tem vontade de ter um negócio assim, mas você não coloca muito os seus esforços nisso, porque,
Será que eu consigo? Eu tô aqui, eu ganho bem, eu tenho um bom salário. Então eu tô falando com quem é CLT. E aí o que eu falo para essa pessoa? Eu começo a falar das questões, dos problemas, das dores de ser CLT. Você tem um horário fixo, você tem uma segurança, mas em compensação você não consegue alçar grandes voos, né? Você não consegue ganhar aí na empresa que você está 50 mil por mês, ou consegue. Eu começo a pontuar e a trazer para consciência. Já fiz isso algumas vezes. Então, se você é essa pessoa, manda uma mensagem aqui, porque o nosso trabalho ele pode te ajudar. Tô dando um exemplo, tá? Para que fique mais claro. Então, eu preciso me comunicar com essa pessoa, trazendo a dor específica. Então, quando eu falo do problema, identifique o problema do seu cliente. Isso pode ser feito numa conversa também, identificar o problema que ele tem e qual é o momento que ele está. Porque talvez a pessoa esteja aqui, ó. Ela tem um problema, mas ela tem a grana, ela quer comprar. Às vezes ela tá aqui, às vezes ela não tem noção do que você faz. E aí você precisa trabalhar mais a questão da consciência. Peraí, o que você busca, o que você quer? Se eu chego numa pessoa que não tem noção do que eu posso fazer para ajudá-la, se eu chego numa pessoa que não está no momento, assim, muito fora de comprar a minha mentoria, e eu já venho vender, eu já vou para negociação, a tendência é eu perder uma pessoa. Mas, se eu trabalho essa pessoa, se eu explico, olha, meu trabalho é assim, ele pode te ajudar, assim, 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 funciona assim. Quando você precisar, se um dia você... me procura. Eu nem negocio, porque eu tô formando a consciência dessa pessoa. Então, a gente precisa entender o problema, identifique o problema e em qual momento aquela pessoa está. Fica claro isso, gente? Então, você precisa se tornar especialista nos problemas, nas dores, nos desejos do seu cliente. Aqui, a tarefa que eu dou pro pessoal que está na mentoria é fazer uma lista. É fácil fazer essa lista? Não, porque eu preciso mergulhar naquilo que é esse ponto principal, né? Que faz o meu cliente, o meu possível cliente me procurar. É aquilo que faz a pessoa falar, preciso de você. Tô precisando de você, me socorre. Olha, eu preciso disso. Eu preciso desse produto. Ó, tô precisando agora, tá? Então a gente precisa ser especialista. Ah, uma coisa bacana que a gente testa muito, e eu quero trazer isso para vocês, falando ainda de problema, de dor, necessidade, desejo. Quando alguém nos manda uma mensagem perguntando o preço, quanto custa isso? E você vende um serviço, e você precisa conversar com a pessoa, não dá para passar assim, quanto é que custa uma cirurgia plástica, né? Até dei exemplo de médicos que a gente atende. Quanto é que custa uma cirurgia? Pô, preciso avaliar. Quanto é que custa esse procedimento estético? Preciso avaliar. Quanto é que custa reformar minha casa? Construir? Preciso avaliar. Precisa de avaliação. Se você precisa trazer o seu cliente para uma avaliação, como é que você vai fazer? Porque ele pergunta quanto custa. Nossa, a pessoa pergunta quanto custa e eu não tenho como dar o preço. Ok, eu te entendo, mas você precisa saber conversar com essa pessoa para que ela não suma. Então, o que eu te oriento a falar? A pessoa chamou no Instagram, chamou no WhatsApp, quanto é que custa? Olha, fulano, é o seguinte, o que você precisa? Eu preciso entender qual é a sua necessidade para aí sim te indicar alguma coisa. E dependendo da situação, eu vou precisar conversar com você. Até porque isso aí que você precisa é importante demais. É a sua vida, é isso aqui, é tal, é a sua empresa. No meu caso, é a sua empresa. Então não dá pra gente falar assim, quanto custa o que é? Não, eu preciso te entender. Preciso entender o que você precisa para te dizer se o meu trabalho vai te ajudar ou não vai te ajudar. Se não for te ajudar, eu vou ser sincera em te dizer. Essa fala, ela é muito importante na estrutura da comunicação. Por quê, gente? Porque você mostra pra pessoa que assim, você não tá querendo vender pra ela a qualquer custo. E de fato, se o teu trabalho não for ajudar aquela pessoa, dispensa. Seja ético, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem não, é o certo, né? Porque certo é certo. E você pode dizer, olha, hoje o meu trabalho não te atende, mas se amanhã você estiver precisando disso, nós vamos te ajudar, sem dúvida. E se você tiver algum amigo, alguém que precisa, que tenha necessidade disso agora, vai ser um prazer atender. Aquela pessoa vai ser grata
por você a vida inteira. Eu já tive casos assim aqui, que depois se tornaram nossos clientes, né? Então, essa fala ela é muito importante. Aí você traz a pessoa. Quando a pessoa vem, olha, me conta o que você precisa. Pode gravar um audião, me manda aí todos os problemas que você está enfrentando na tua obra e é por isso que você me chamou, problema que você está enfrentando na sua empresa, eu quero fazer uma cirurgia, o que tá doendo? Me conta, me explica. Você pode começar esse atendimento via WhatsApp, porque ali você pega a pessoa vai começar, ela vai abrir o coração, ela vai começar a falar, e a gente gosta de falar dos nossos problemas, a gente gosta, brasileiro gosta de falar do problema. Deixa a pessoa falar, fala, e aí você anota, e você pode chamar a pessoa para uma reunião. É assim que a gente segue aqui, por exemplo. Aí vem para uma reunião, a gente já sabe o problema, a gente já sabe como falar com aquela pessoa sobre aqueles problemas. Só que mesmo outro ponto, que é uma dica de ouro. A pessoa gravou um áudio, falou todos os problemas dela. Falou. Aí ela vem para uma reunião, depois de uma semana, no outro dia. Você vai fazer ela falar tudo de novo. Fulano, então você me falou isso, me fala mais. Olha só, a pessoa fala. Ela está vendendo, ela está falando para ela mesma que está na hora de resolver aquele problema. Quanto mais ela fala do problema, mais ela tem consciência que ela precisa de ajuda, tá? E aí, em seguida, você vai discorrer esse problema. E aí, passo 2, identifiquei o problema, identifiquei o momento da pessoa, eu vou vender benefício. Vender benefício não é vender a característica do seu produto e do seu serviço. A maioria erra aqui. Então, assim, porque eu vendo via Manu aí, já vou dar um exemplo para ela. Eu vendo consultoria. Como? A pessoa vai pro como. Como funciona? Olha, eu vou fazer uma reunião assim, e aí depois eu vou fazer uma reunião assim, e depois a gente vai ajudar a sua equipe assim, e depois a gente vai fazer um diagnóstico assim. Isso é mostrar as características da sua consultoria. Só que o cliente, na verdade, o que vai fazer ele comprar, ele começar a entrar num processo de decisão de compra, é o benefício. É o benefício. Então você até pode explicar, olha, na primeira reunião, eu falo isso, né, quando a gente atende projeto empresarial, que é os meus acompanhamentos, a primeira reunião eu faço um levantamento. Aí eu vou pro benefício. Qual o benefício desse levantamento? Só nesse levantamento você já identifica um monte de problema que você mesmo já começa a resolver. Porque a gente levanta e aí você fala, uau, nem sabia que tinha isso, aquilo. E quando a gente faz esse levantamento, você já começa a resolver problema, você já começa a ter resultado. Entende? Então eu vou vendendo o benefício que tem aquele como. Venda o benefício do como e não característica do produto. Eu anotei até um exemplo aqui para dar para vocês de produto antigo, né? Que eu nem sei se dava resultado, mas eles construíram uma boa oferta. Lembra do Activia? Gente, a gente olhava pro Activia, a gente nem via um iogurte, a gente já via, tipo assim, eu vou tomar aquilo ali, eu vou ficar muito bem. Se eu tomar o do estômago, eu vou ficar bem, do intestino, né? Eu vou ficar bem. Então, eles construíram muito forte essa relação do produto com o benefício. Então, não era um iogurte, aquilo ali era um remédio, praticamente. A forma com que foi vendido, eu não sei se dava resultado ou não, nem sei se tem hoje no mercado, nunca mais vi. Mas é um exemplo de uma venda de benefício. Fica claro isso, gente? Então, eu preciso mostrar, de fato, qual é o benefício e o resultado que aquela característica, ela vai resolver, ela vai agregar na vida daquela pessoa, tá? Isso precisa ser muito pontuado. E olha só que interessante. Quando eu tenho um levantamento, quando o cliente, ele vomita ali os problemas, as dificuldades dele, você pontua, a hora que você vai vender benefício, então a pessoa, deixa ela falar. Ela fala, você anota. Quando é presencial, até no WhatsApp a gente sempre fez isso. Então a pessoa começou a falar do problema, identifica e já anota. A pessoa tem esse problema, essa é a dificuldade dela, esse é o problema dela. E outra coisa, rapidinho, e pode ser que a hora que a pessoa está falando do problema,
ela já está falando de uma objeção. O que é objeção? É aquilo que traz insegurança, que faz a pessoa não comprar. Então assim, mas será que isso vai dar resultado pra mim? Isso você tá falando que deu resultado pro fulano, mas será que vai dar certo pra mim? Será que vai me ajudar? Será que vai me vestir? Será que essa calça vai ficar bem no meu corpo? Será que essa make vai ficar do jeito que é pra minha pele? Tá entendendo? Então, às vezes a pessoa ela já vem com, ela traz problema, mas ela já traz objeção. Olha, eu tenho esse problema, mas assim. Então você precisa identificar, isso é um problema que ela tem, isso aqui é uma insegurança que ela tem, e eu preciso resolver isso na minha comunicação. Então, o primeiro passo é escutar, identificar e exaltar. Depois eu vou vender benefício. Então, eu vou transformar as características do meu produto em benefício. Não vou vender característica. Ninguém compra as aulas 1, 2, 3, 5, 10 da Adriele. As pessoas compram a transformação que as minhas aulas geram, o benefício que as minhas aulas geram. É isso, o benefício que uma live minha gera, né? E aí, nesse momento, é um momento onde eu posso trazer, por exemplo, provas. Prova. Você tem prova desses benefícios? Você tem prova? Você tem um cliente que falou que aquilo ali resolveu? Nossa! Pensa, eu tava falando pra turma agora, eu falei, gente, pensa numa coisa que dá resultado. É você provar, não você falando, mas você mostrar um vídeo, um feedback, isso pra rede social também, né? A prova social. E cada prova social, ela quebra uma objeção ou ela vem de encontro com um problema de um cliente. Por exemplo, eu tenho um cliente meu que a mentoria online fez ele sair do zero para bater 100 mil, mas foi a melhor escolha porque a pessoa podia assistir a aula na hora que ela conseguia e ela não tinha tempo. Então, ela tem esses dois pontos. O porquê que o online foi bom para ela e ela teve o resultado o resultado almejado. Então, quando eu mostro um feedback de uma outra pessoa que não sou eu falando desse serviço ou desse produto, isso vai de encontro, né, com a formação de opinião daquela pessoa. Nossa, é outra pessoa falando. Então eu tenho uma prova de que aquilo que eu estou falando de fato funciona, porque é outra pessoa, é um cliente. Quanto mais provas você tem, melhor. Patrícia, dá exemplo de produto quando eu abordo um cliente novo. Olha, essa oferta que eu tô trazendo, Patrícia, eu dei o exemplo, falei quando a gente fala de benefício, né? Eu dei o exemplo da Activia. É você pegar e trazer o benefício do seu produto. Um exemplo X. Eu vendo aveia. A aveia é bom pra quê? Eu vendo, enfim, precisa pensar num produto. Mas essa oferta, essa comunicação de oferta que eu tô trazendo, eu tô indo bem profunda, né? Porque ela, geralmente, quem usa mais é quem vende serviço. Tá? Não que você vende produto, é só olhar para os benefícios do seu produto. Procedimento funciona passo a passo, valor, perfil de dominância altíssimo. Lá, Marina, tudo errado. Tudo errado, não pode. Tá fazendo sentido? Por quê? Porque você fala, esse é o seu jeito de comunicar. Esse é o seu jeito, né? Você é muito direta, mas é a pessoa que tá sentada do outro lado. Mesmo que ela seja dominante também, ela precisa vender para ela mesma. E quando você corta ela, já trazendo, assim, assado, bem automático, né? Você vai fazendo uma venda no automático. Eu falo assim para todo mundo, a tendência é você não deixar a pessoa sentir a dor. Ela traz, quando ela fala da dor, ela traz a dor aqui, né? E aí a tendência dela comprar é muito maior, porque ela se lembra da dor e ela quer resolver a dor, tá? Voltando, tá entendendo? Então eu falei, Patrícia, mas depois você pode mandar o seu produto e a gente pensa num exemplo, tá? Voltando aqui, gente. Então é o momento de trazer prova, de trazer foto, de trazer feedback. Às vezes você não tem muitos clientes, então não tenho muita prova. Usa outro tipo de prova, usa prova científica. Olha, vou dar um exemplo, eu sempre usei muito isso quando eu tava começando. Eu falava assim, olha, uma cada 4 empresas quebra no Brasil nos primeiros anos por falta de gestão,
né? E por conta disso. E aí eu explicava, é uma pesquisa do Sebrae. Eu usava dessa pesquisa para comprovar que o que eu estava falando era verdade. Então a prova, ela pode ser baseada em fato, né? Ou fato cliente que você atendeu, ou num fato que não é comprovado por você, mas é comprovado, tá? É muito importante você trazer prova. Porque senão você fica falando com base em quê? Dependendo da pessoa que tá do outro lado, vai falar, tá falando com base em quê? Aí, ok, benefício, não vendo característica, vendo benefício. E aí vem o terceiro passo e extremamente importante, anota isso. Venda resultado com projeção futura. Venda resultado com projeção futura. O que significa isso, Driele? Você precisa fazer o seu, e você tem essa capacidade de fazer o seu cliente imaginar qual é o benefício que ele vai ter, o resultado que ele vai ter numa projeção muito futura. Eu vou dar um exemplo, como se fosse no caso, uma nutricionista, né? Vamos dar um exemplo. A nutricionista que ela recebeu lá uma pessoa que, eu quero perder peso. E aí ela vai falar que a consulta, o processo dela para acompanhar durante um ano, eu acho que é possível, eu acredito que é possível você perder 30 quilos, 40 quilos, vamos pensar em, né, uma pessoa que precisa perder muito peso, 40 quilos em um ano, eu vou te acompanhar e tal, esse resultado pelas contas, né, porque nutrição é matemática, então quanto eu como de caloria, quanto eu não como, é pesado, né, quando você vai numa nutricionista. Então dá para garantir. Então eu te garanto que se você fizer o que eu vou te ensinar, o que eu vou te instruir, você vai perder 40 quilos em um ano. Tá? Mas vamos olhar para esse resultado. 40 quilos em um ano. E o que significa você perder 40 quilos? Sabe essa barriga que você tem, que você não enxerga nem seu pé? Tô dando um exemplo, tá, gente? Você já não vai ter mais. Então a pessoa, quando você fala, né, você faz a pessoa imaginar a sensação do resultado, aí tudo muda, porque você coloca ela num outro patamar. Quando ela imagina, ela consegue sentir. E aí sai dessa questão de preço. Quanto custa? Não tem preço. Entende o que eu tô querendo dizer? Então é uma projeção muito futura. Vou dar um exemplo talvez você tenha uma loja de produto natural, vou falar de produto, né? E aí, olha, se você mudar a sua alimentação a partir de agora e começar a consumir esses produtos, a sua saúde daqui 10 anos, eu tenho diabetes, daqui 5 anos, qual é a probabilidade de você não ter a sua diabetes controlada se você não comer melhor? E se você comer melhor, a probabilidade é que você elimine aí tantos por cento, enfim, não sei falar disso, mas estou dando um exemplo, né? Dessa projeção, desse resultado com projeção futura. Isso faz com que a pessoa que está na sua frente, ela faça uma conta mental. Nossa, então se eu comprar isso agora, a tendência, fazendo uma conta a longo prazo, eu chegar nisso, meu Deus. E aí, gente, não tem preço. Vou dar um exemplo do nosso serviço aqui, né? Tô dando 1000 exemplos, mas é porque o exemplo faz com que vocês entendam melhor. Gente, sabe quanto custa a nossa mentoria? A gente tem vários tipos de mentoria, inclusive eu vou falar de ancoragem, né? A importância de também colocar o valor do produto mais caro e descendo. Mas a nossa mentoria hoje é R$259,19, para ser bem exata, por mês. Você tem acesso a tudo que eu ensino, você tem reunião com a gente toda semana, você tem planilha, você é acompanhado, você está envolvido com um grupo que cresce. Então, assim, e muito mais. Agora vamos fazer uma análise aí. Eu tenho cliente que já saiu com a gente, com tudo isso que eu ensino, saiu de faturamento quase zero para milhões mês, em alguns anos. Aí eu te pergunto, quanto vale? Quando a pessoa faz essa conta de resultado, eu falo, tá, você vai investir o valor total da nossa mentoria para ficar com a gente um ano, R$2.597. Estou até falando isso para vocês fazerem conta, entender. Se você
colocar tudo em prática. No primeiro mês, eu duvido que você não fatura isso, que você não lucra isso. E aí? Valeu? Pagou. Imagina isso futuro, você vai aprender, você vai colocar em prática. Depois que você colocar em prática, você vai melhorar tudo isso que eu estou ensinando. Qual é a probabilidade de você não fazer muito mais com isso? Custa? Quanto custa ter acesso a isso ou não ter? Tá entendendo? É essa reflexão que a gente precisa fazer o nosso cliente chegar. E aí, para isso, você precisa ser futurista com ele. Né? Qual é o resultado? Qual é o resultado? Qual é o resultado que você busca? Faz sentido, gente? E o que acontece? As pessoas, elas têm muita dificuldade de fazer uma projeção daquilo que não aconteceu, porque elas não têm ideia, né? É igual, eu falo da construção, é um outro exemplo, né? Um arquiteto, ele vai lá, ele vai desenhar. Eu não sei se você já viveu essa experiência, eu vou viver agora, né? Mas eu já vi alguns casos de clientes, porque eu atendo arquiteto, mas imagina o que é você sentar com um arquiteto, ele desenhar. Eu acho que um dos maiores sonhos, né, do homem é ter o seu imóvel do jeito que sonha, do jeito que pensa, que imagina, desde a infância, enfim, é uma casa dos meus sonhos. É um grande sonho. Então imagina uma pessoa que vai desenhar e ela consegue fazer você imaginar. Imagina você entrando na casa, assim, 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 assado. Imagina os seus filhos crescendo, né? A pessoa nem tem filho. Seus filhos crescendo nessa casa e tal, tal, tal. A gente, inclusive, pode fazer um quarto. E aí você faz a pessoa imaginar. Meu Deus, quanto custa isso? Ai, vamos fazer, vamos fechar. Manuela, e quando o cliente teve uma experiência anterior ruim com outro profissional e esta se torna uma objeção? Isso já aconteceu comigo. Aí você precisa tirar essa objeção do foco e trazer para aquilo que você faz e o como você faz, né? E o benefício que tem, o jeito que você faz. Aí você sai daquilo que é, só para você entender. Você vai sair daquilo que é a prestação de serviço que concorre com você e você vai falar do seu jeito de aplicar. Porque aí a gente não concorre. Um exemplo meu. Ah, eu contratei uma mentoria empresarial, mas não tive resultado. Não, peraí. Esquece isso aí. Esquece essa mentoria empresarial. Deixa eu te explicar o meu trabalho, o benefício que ele dá. Porque não é porque é uma mentoria que é igual ao que eu faço. Provavelmente é muito diferente. E aí você tira e começa a trazer a forma com que você aborda. Ou você pede uma outra forma, é trazer. Então me fala sobre esses pontos aí negativos. Qual a experiência ruim que você teve? Em que? De forma específica? Ah, e a pessoa fala, e sabe o que é? É que a pessoa me deixou na mão. Ela começou a aplicar, implantar e aí depois me abandonou. Não, aí você vai vir contra. Não, aqui não funciona assim. Aqui a gente faz assim, assim, assim. Então a pessoa vai ter oportunidade de comparar e entender que aquele problema que ela viveu com aquele outro profissional, com você ela não vai viver. Porque aqui você resolve dessa forma, tá? É uma outra forma de abordar também. Já aconteceu comigo as duas coisas, tá? Então aí a pessoa vai fazer conta. Voltando, gente, esse venda resultado. Fazer a projeção do resultado. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Quando a gente vende resultado, quando a gente mostra o resultado que o nosso produto, que o nosso serviço ele traz, e sempre, tudo que a gente vende dá um resultado, tem um impacto. Quando a gente traz isso, a gente tira o nosso produto, o nosso serviço de um patamar de preço. Inclusive, vou dar até um exemplo da Manu. Estava conversando com ela esses dias e foi uma coisa que foi marcante assim na nossa conversa, né? Ela trabalha com mentorias, né? Dá mentorias, consultorias para a empresa também. E aí, o que a gente estava conversando? O trabalho dela tem um impacto muito grande na empresa. Mas, toda vez que talvez ela ia negociar com o cliente, o que ela trazia? Ela cobrava por hora. Quanto custa? Eu vou ficar tanto tempo na sua empresa, então a minha hora custa X. E aí o que eu falei para ela? Nesse caso, quando o seu serviço ele agrega um valor
financeiro, se você atende empresários, se você é contador, se você é advogado, isso agrega um valor na vida daquela empresa, você precisa saber explorar isso e colocar isso num outro patamar. Então, um exemplo. Imagina a Manu 1 ano fazendo uma implantação dentro de uma empresa, estruturando toda uma equipe, né, que está totalmente desestruturada. Olha o quanto isso vai dar de resultado. Talvez a equipe vai ficar mais enxuta, a equipe vai trabalhar mais empenhada, com certeza. Se a gente começar a fazer conta do que isso vai impactar no financeiro, no resultado financeiro. E aí, quando esse dono, esse possível cliente, ele entende isso, nossa, isso, a tendência, a projeção é dar um resultado X no meu faturamento, aí você vende um pacote. Olha, então custa X, a pessoa tá, então vale. Por quê? Porque eu vou investir X para ter um resultado financeiro Y e eu vou ter ali um mês, outro mês, outro mês. Quando essa pessoa faz essa conta, fica muito mais... ela começa a entrar num processo de tomada de decisão mesmo, né? Não vale a pena. Quanto custa? Custa pagar isso, sem dúvida, tá? Então, aqui eu preciso fazer a pessoa imaginar. Eu preciso sonhar. Tem muito cliente nosso que fala assim, nossa, a Adriele sonha mais que eu. Por quê? Porque eu faço esse exercício mesmo. Quem conversa comigo sabe. Eu falo, imagina se você tivesse esse resultado. Eu vou muito além. Como seria a sua vida? Qual seria a sua realidade? Que carro você teria? Que restaurante você comeria? Qual seria a sua realidade se você tivesse, né, no meu caso, se você tivesse esse resultado? E aí... E de fato, faz todo sentido, porque é aquilo que a pessoa quer. E quando ela consegue ter aquele resultado, é ali que ela vai investir, né? E isso faz sentido para ela. Certo? Lembrei de uma coisa aqui, que teve uma vez, eu tava no CrossFit, faço CrossFit lá no box, inclusive o box de CrossFit que eu treino é da minha irmã e do meu cunhado. Ajudei eles nesse processo todo, né? De abertura ali, de construir a autoridade do box deles. E assim... Teve uma vez que a minha irmã estava conversando com a pessoa, estava perto, e ela falou assim para a pessoa, quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua vida? Porque aqui, a gente não está vendendo CrossFit, a gente está vendendo saúde. É sobre a sua vida, é sobre a sua saúde mental. E ela começou a falar de toda a transformação que ela viveu, que ela vê os clientes vivendo. E é interessante porque a maioria dos outros, né, prestadores de serviço da mesma área, não usa esse tipo de abordagem, né? Fica muito numa superficialidade. Eu venho aqui para comprar CrossFit, eu venho aqui para comprar uma atividade física. Mas espera aí, aonde essa atividade física vai te levar? Que sensação você vai ter? Eu brinco, eu falo que para mim é uma terapia, é uma grande terapia. O esporte, praticar esporte, todo empresário deveria praticar esporte, tá? Só fugindo um pouco do assunto. Por quê? Porque prepara a nossa mente de uma forma que é incrível. Então, quando ela começa a abordar isso, a pessoa pensa, sei lá, a mensalidade dela não é barata, quase R$300. A pessoa fala, cara, não tem preço isso, né? Porque eu vou perder peso, eu vou fortalecer a minha mente, eu vou me sentir, minha autoestima vai ser outra, eu vou ter possibilidade de ter gominho na barriga, entende? A pessoa vai colocando isso na ponta do lápis e ela calcula quanto isso vale pra mim. Nossa, não, vale R$1.000 por mês. Enfim, quanto vale isso para você ter esse benefício, ter esse resultado? Não, para mim isso é muito importante. Isso é uma das coisas mais importantes. Quanto custa para Adriele ter segurança no colégio que a Helene estuda? Confiança. Foi isso que me fez escolher o colégio que eu escolhi. Confiança. Esse fator determinante. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu não olhei preço. Porque para mim a confiança era o mais importante, tá? Então vem mais um pouquinho aqui. Gente, aí depois que você passa por isso, pensando, né, tô explorando bem os pontos da oferta, aí então eu entendi o problema, eu vendi benefício, eu expliquei, e aí eu fiz uma projeção de resultado, venda, resultado com projeção futura, né, que eu ensinei vocês. Aí, depois que a gente passa por essas etapas, o que você vai perguntar? Você precisa fazer essa pergunta para o seu possível cliente. Olha, tudo isso que eu falei, que resolve os benefícios, isso é o que você precisa? Essa pergunta ela precisa ser feita antes de você passar o preço.
A venda ela tem que ser orquestrada. A ordem dos fatores altera sim o produto nesse caso. Então ela precisa ser orquestrada. E aí você vai fazer essa pergunta nesse momento. Isso tudo que eu te expliquei, isso tudo que eu te falei, esses benefícios, é isso que você precisa? É isso que você está procurando? É dessa forma? A forma com que a gente entrega é o que você busca? Nossa, é isso mesmo, ou não, e se não for, você já vai confrontar. Olha, na verdade você está falando que você precisa disso, o que a gente oferece é isso, né? E aí você faz essa pergunta e deixa a pessoa responder, porque ela vai estar falando sim, é isso que eu preciso. Se a pessoa fala que é isso que ela precisa, aí você vai passar o preço, não, mas aí a gente vai para negociação. Outro ponto também, tem muita gente que tem medo de passar preço, vou falar de como você vai passar preço, tá? Mas volta aqui. Então faz essa pergunta, confirmou? Tá. Então agora eu vou te passar o valor. Custa X. Custa, talvez seja uma estratégia sua falar, custa X por mês. Custa X por mês. Ah, custa, não, porque é muito caro, então eu prefiro falar um serviço de 50 mil reais, então eu prefiro dividir. Custa X por mês. Às vezes a estratégia é, olha, eu já usei isso. O meu serviço mensal para você, imagina que você está contratando um funcionário muito estratégico. O meu serviço sai mais barato por mês, porque eu falo o valor, né, mensal, que aí o pacote é mais alto, tá? Se eu falar o valor do pacote total, às vezes eu uso essa estratégia. Mas o seu caso, e aí você vai passar o valor. Quando você fala o preço, isso é muito importante, gente. É um detalhe que é muito importante. Quando você vai falar o preço, é uma boa notícia que você está dando. Por quê? A pessoa falou o problema. Ela identificou que você resolve. Você confirmou, é isso que você precisa? É isso que eu preciso, assim, realmente faz sentido isso, tal. Quando você fala o preço, você dá uma boa notícia. Olha, custa tanto então, para resolver isso aqui, é isso, tá aqui, tá na mão. Agora, se você vai passar o preço de uma forma insegura, então, olha, custa tanto, mas assim, ó, a gente divide. Olha só, você já tá mostrando para a pessoa que o preço é caro. Você já tá falando que é caro demais. Você nem sabe se a pessoa pode pagar ou não. E às vezes ela não pode pagar, mas ela vai dar um jeito porque aquilo é importante para ela. Então, eu atendo clientes que têm serviços caros, né? Que 80 mil um serviço, né? Vamos pensar numa cirurgia plástica, às vezes chega 80, 100 mil, 150 mil. Um projeto de arquitetura, às vezes ele custa 150 mil. Eu estou em negociação. Tem uma arquiteta que nós atendemos que o projeto dela, ela vai fazer um big projeto, 150 mil, 200 mil. Então, imagina uma negociação, né, onde eu tô falando não tô falando de R$1.000, R$20. Eu estou falando de 150 mil reais, 200 mil reais. Então, por isso que é importante você passar isso com segurança e com firmeza. Custa X. E dá um sorriso. Eu brinco com a Rafa, falo o preço. E dá um sorriso. É isso. É assim. Aí, vai ficar um tempinho. Tô falando de uma conversa tete a tete, tá? Vai dar um tempinho. Custa pra resolver tudo isso, pra assim, ó, é isso que você precisa, custa X. Falou o valor. Tá. Aí, a pessoa, ela vai falar, nossa, eu preciso ver. Ou ela vai falar, não, tá fechado. Se ela falar tá fechado, maravilha. À vista, a prazo, você precisa de prazo, negocia. Se a pessoa, ela fala, eu não sei, eu preciso ver, o que você vai abordar? Gente, agora é muito importante. Se ela falar que ela precisa ver, tal. Você vai perguntar para ela se aquele valor tá dentro do orçamento dela. Esse valor tá dentro do seu orçamento. Porque esse é o momento de entender a questão, o momento financeiro daquela pessoa. Por quê? Ela falou que ela precisa. Olha só, vamos olhar para a estrutura da oferta. Você conversou com ela sobre o problema, identificou, trabalhou ali toda a questão do benefício, explicou, mostrou a projeção do resultado e fez uma pergunta. É isso que você precisa? E a pessoa falou, é isso, é exatamente isso. Quando a gente passa o preço e a pessoa titubeia, peraí, você pode até voltar e falar, olha, vamos lá, eu quero te ajudar. Você me falou que isso é o que você precisa, é o que vai te ajudar, não é? Agora, esse preço, ele tá dentro do seu orçamento? Me explica para que eu possa entender e a gente possa negociar. Porque talvez a pessoa vai falar, olha, esse valor cheio não tá dentro do meu orçamento, mas quantas parcelas você consegue fazer?
Você consegue me dar um desconto? E aí a gente vai para uma negociação. Entende? E é totalmente diferente da pessoa não comprar a ideia. E pode ter certeza que vão ter pessoas que vão comprar a sua ideia, mas não vão poder pagar. Vão comprar aquilo que você apresentou, fez sentido para ela, é aquilo que ela precisa, mas ela não vai conseguir ter grana para pagar naquele momento. Ela tem outras prioridades, né? E ok. Então você vai falar, olha, quando então você tomar a decisão, você volta, né? Quando isso for prioridade para você, você volta. Mas o que acontece? Nesse momento, e a gente começa a finalizar a nossa estrutura de comunicação, nesse momento você tirou a verdade do cliente. E isso é o que a gente precisa. Numa conversa de venda, ou você vende, ou você tira a verdade da pessoa. O André falou que não existe possibilidade de parcelas. Não entendi. No teu caso, já manda assim, né, André? O André é nosso cliente, gente. Inclusive, vários fechamentos depois de uma construção boa de oferta, né, André? Tem muito feedback para dar, inclusive. Ó, então, a gente precisa tirar a verdade do cliente. Por quê? Talvez, vamos supor que você esteja colocando o seu valor aqui, ó. Tá tudo bem. Custa isso? Custa. Mas você tá atraindo um público que realmente não pode pagar. Eu fiz muitas, eu segui essa estrutura, eu alinhei, né, com o cliente, eu conversei, eu entendi a realidade da pessoa, ela me explicou. E talvez você vai precisar criar um outro produto, não que você vai dar um desconto, talvez você vai criar um outro produto. Eu vou dar um exemplo meu, isso aconteceu comigo. Quando eu comecei, eu atendia só num formato, eu só tinha um tipo de mentoria. E eu comecei a ter procura, e é assim, quanto maior a demanda, maior o preço. Se você tá com uma agenda lotada, o que você tem que fazer? Aumentar o preço. Ah, Adriele, mas meu preço já é o mais caro. Natália Beauty, 12 mil uma sobrancelha. É isso, quando a gente fala de serviço não tem preço. Produto até tem, bate ali, né, porque existe um mercado, produto é mais difícil, mas serviço não tem preço. Serviço não tem preço. Não tem. Você pode, se você tá com a agenda lotada, você aumenta o seu preço. Tá tudo bem, tá? Ah, entendi. Peraí, André. Deixa eu só voltar aqui para responder a sua pergunta. E quando o valor já é mensal e o cliente fica em dúvida pelo valor, como agir? Aí você vai bater, no seu caso, né? Como engenheiro elétrico, você vai bater nos problemas, né? Essa projeção de resultado futura. Olha, se você não tiver um engenheiro que toma conta disso e que garante, um engenheiro elétrico, que garante que isso não aconteça, olha o quanto você tende a gastar mais. Então, assim, você pode pagar o preço. Fica nas suas mãos. E gente, isso que eu tô falando aqui, esse exemplo que eu tô dando pro André, você pode pegar para você também, no sentido de, se a pessoa, ela ficar questionando, então ela tá questionando o seu serviço ainda, você explicou, alinhou, e aí você manda o preço, ela fica questionando, é isso que você tem que trazer. Olha, é o seguinte, eu já te expliquei tudo, que a projeção futura, o que você vai ganhar, o que você vai perder se você não investir nisso, porque a projeção futura de resultado também está para você que não investir, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que não investiu na mentoria comigo, e ela tem aquele problema. Eu não sei estruturar o meu negócio. Eu não consigo fazer o meu negócio crescer. Tá, só que, Adriana, eu não vou investir na sua mentoria. Tudo bem, mas esteja ciente de que o seu problema vai estar aí. Você vai ter que buscar uma forma de resolver esse problema. Ou você investe no meu trabalho, ou você investe no trabalho de um outro profissional, ou você tenta seguir sozinho. E a probabilidade de seguir sozinho sem saber e perder muito mais dinheiro do que é o preço da mentoria é grande. Então, eu já comunico isso, entende? Então, aí nós vamos levar o cliente a raciocinar, fazer conta mental. Quanto custa também a gente traz a pessoa para uma projeção do não investimento, né? Projeção, vem da projeção com resultado e vem a projeção também se a pessoa não investir. Né? Que ela perde oportunidade, que ela perde isso, que ela perde aquilo, então tudo que ela vai perder. E aí pesa, compensa investir no nosso serviço ou não? E você joga pra pessoa. Aí é com você.
né? Porque no seu caso, o cliente tem grana para investir, é que ele quer bater por preço. Então, por isso que tem que mostrar tudo que ele vai perder, os riscos que ele vai correr. Faz sentido? Já até falei sobre isso com você, tem que bater nessa tecla, tá? E construir autoridade. E aí, gente, continuando, entender... tava dando um exemplo meu, né? Eu tava lá atendendo, né? Tal, e aí minha agenda começou a ter muita demanda, o preço do meu serviço foi ficando caro. E quando alguém me procurava, eu não conseguia... Às vezes eu não conseguia atender muita gente porque não tinha a condição financeira. E o que eu fiz? Eu comecei a dar desconto? Não, eu tinha procura. Aí foi o momento que eu criei outros produtos mais baratos que atendiam aquelas pessoas. Então, olha, você que está nesse nível de negócio e você pode pagar isso, e você tem essa necessidade, eu preciso entregar mais de uma forma diferente. Você que está nesse momento, eu consigo cobrar menos de você e te entregar isso que vai te atender nesse momento. Então eu criei uma esteira de produtos para atender, para não perder essas pessoas e atender essas necessidades. Então, tirar a verdade do cliente no final de uma negociação é muito importante para que você talvez crie um novo produto. Nossa, eu preciso criar um produto novo, porque as pessoas, essas pessoas não conseguem pagar esse preço. Então, eu mantenho esse para esse público e aqui eu atendo esse. Então, dá para fazer muita coisa diferente, né? Também, pensando, é a análise que nos ajuda a crescer. Gente, quando a gente pensa numa construção de oferta, né? De uma oferta bem desenhada, esses são os passos. E agora eu preciso que você aplique. Então vão para a prática e depois me contem, né? De como vai ser aí essa comunicação, essa estrutura de comunicação com os clientes de vocês. E já quero fazer uma chamada aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Se essa live fez sentido para você, se tudo que você escutou aqui fez sentido para você, Driele, nossa, eu precisava disso, eu precisava aprender sobre isso. Entenda, o nosso trabalho aqui é focado em ensinar você a estruturar o seu negócio, a se capacitar para fazer a sua empresa crescer. Nós somos especialistas em ensinar você a te formar como dono de negócio para que você saia do amadorismo. Driele, eu sinto que o meu negócio está amador. Eu sei que a gente poderia faturar mais. Só que eu não sei o que fazer, eu não sei qual é o próximo passo, eu não sei aonde investir, eu tô perdido, eu tô com muito trabalho, eu não sei como sair dessa situação, eu não consigo contratar direito, eu não sei treinar, eu não sei gerir. Se você sente que você precisa profissionalizar para crescer, esse é o nosso trabalho. Então manda se isso faz sentido para você, manda o seu telefone lá no meu direct, porque a gente vai fazer contato com você, vai entender a sua realidade, tudo isso aqui, vai entender a sua realidade, vai entender o que você precisa, qual é a sua dor, pra gente mostrar como é que o nosso trabalho funciona. E se o nosso trabalho for te ajudar, de fato, a gente vai ser sincero em te dizer, tá? Então, fico aí à disposição. Gente, boa noite, muito obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês, depois me deem feedback da aula. Beijo, fui. Qualquer dúvida, fico à disposição no direct também, tá?